Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso, que esta semana está à distância, a gravar a partir do British Museum, que é o sítio onde todas as coisas perdidas e roubadas vão parar, porque a Adriana faz anos e, portanto, as pessoas que nos estejam a ouvir, por favor, vão enviar uma mensagem de parabéns atrasada, visto que estamos a gravar na terça-feira. E ouviram bem, isto é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta semana temos um tema que, na verdade, se arrasta desde a semana passada, mas na semana passada não tivemos a oportunidade de falar, até porque a semana passada foi marcada por um evento muito tenso, que foi a tomada de posse de Donald Trump e as subsequentes... To say the least. Exato. E as subsequentes executive orders que Donald Trump tem decidido tomar. Mas trazemos um tema que se arrasta até esta semana, que é o tema de Pedro Nuno Santos e a sua cambalhota ou não cambalhota, porque está aberta a discussão. Pelos vistos, nem dentro do Partido Socialista se entendem se ele mudou de facto de posição ou não em relação à imigração, numa entrevista que deu aqui ao Expresso a semana passada. E depois cada uma de nós vai trazer um tema que vai marcar ou que marcou a semana. E portanto, sem mais demoras, passo-te a palavra a ti, Leonor, com a seguinte pergunta, que eu acho que é a pergunta do momento. Mudou ou não mudou o Pedro Nuno Santos de posição? E concordas ou não concordas com as críticas do Partido Socialista, nomeadamente da Ana Catarina Mendes, que ele está a encostar à extrema-direita? E porquê? Bem, concordo. Começar por dizer que acho que cada vez mais estou convencida de que Pedro Nuno Santos tem poucas ideias firmes. Se é verdade que há uns anos, ou até talvez há alguns meses, ele era conotado com a ala mais esquerda do Partido Socialista, a verdade do que nós temos visto da sua liderança é que ela é altamente pragmática. Para começar, ele abdica facilmente de ideais e de ideias que supostamente teria antes de ser secretário-geral para tentar driblar os cenários eleitorais, para tentar puxar eleitorado mais à direita, chama para o pé de si figuras do PS conotadas com a direita. Portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos, do ponto de vista das ideias, vale cada vez menos. E devo dizer que eu não espero muito do Partido Socialista, mas que ainda assim consegui ficar chocada e mesmo enojada até com esta entrevista. E passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, porque acho que Pedro Nuno Santos disse coisas gravíssimas e que não só mostram que ele se tornou uma espécie de receptáculo vazio para ser preenchido com qualquer discurso que lhe permita ganhar mais votos e agarrar o seu partido, ou tentar agarrar o seu partido, como por outro lado mostrou quão facilmente este receptáculo vazio se enche com ideias que não são nada mais, nada menos do que ideias de extrema-direita, xenófobas, racistas. E eu passo a dizer algumas coisas. Pedro Nuno Santos disse que não fizemos tudo bem nos últimos anos, fala de uma ideia de imigração regulada de forma eficaz e humanista, mas não foi isso que ele de facto depois concretizou nesta entrevista. Ele diz que não devemos tratar da mesma forma alguém que entrou legal e alguém que entrou ilegal no país, o que eu acho uma coisa sinistra. Todos os seres humanos, independentemente da sua situação migratória, devem ser tratados da mesma forma. Depois disse que o Estado e o país não se preparou para a entrada intensa de trabalhadores estrangeiros no nosso país e manifestou-se ainda contra a manifestação de interesse, dizendo que foi um erro e que não tencionava voltar a trazê-la. Eu gostava de fazer 2 comentários, pegar aqui em 2 coisas breves sobre o que ele disse, depois passando para a que eu acho que foi mais grave, que ainda não mencionei. Em primeiro lugar, dizer que a 3 de junho de 2024, pouco tempo depois de ter tomado posse, o governo de Luís Montenegro avança para o fim, em plena campanha para as eleições europeias, aliás, pegando neste populismo anti-imigração, anuncia novas medidas para a imigração, incluindo o fim muito abrupto deste mecanismo da manifestação de interesse, que permitia, no fundo, e nós já falámos aqui disso,
aos imigrantes que trabalham em Portugal conseguirem iniciar um processo de regularização estando já cá e podendo também começando a trabalhar. Atenção que a manifestação de interesse pressupõe já que as pessoas entraram legalmente em Portugal. Exato. E este era um mecanismo importante para não sujeitar as pessoas à vulnerabilidade total de uma migração sem direitos. E o que nós vemos com o fim da manifestação de interesse é que, pelo contrário, as coisas não melhoraram, mas as pessoas estão mais expostas a redes de tráfico de migrantes ilegais, à pobreza extrema, a viver em condições absolutamente degradantes. A manifestação de interesse era uma boa ferramenta. O problema sempre foi a falta de meios e falta de pessoal da AIMA para regularizar situações de dezenas de milhares de pessoas que haviam recorrido ao mecanismo da manifestação de interesse, mas que estavam à espera enfim, de ficar com a sua situação regularizada. O que eu acho que é mais grave da entrevista, para além de Pedro Nuno Santos renegar um mecanismo que foi importante e que não tinha um problema em si, o problema era da falta de meios para conseguir regularizar todas as pessoas, o mais grave foi que Pedro Nuno Santos disse ainda que propagou esta ideia de que a manifestação de interesse tinha efeitos negativos e um efeito de chamada, como se quer dizer, como se o fim da manifestação de interesse fizesse com que as pessoas deixassem de vir para cá. As pessoas continuam a vir para cá, mas continuarão agora a vir com menos direitos. E que dizia que incentivava a procura de uma via não legal, o que enfim não é verdade. O mais grave de tudo foi que ele disse que os imigrantes têm de respeitar a cultura portuguesa. Quem vier para Portugal tem de perceber que há uma partilha de um modo de vida, uma cultura que deve ser respeitada. Parece-me que esta é uma visão e estas foram afirmações totalmente chocantes, mesmo dentro do Partido Socialista. Ideias estas coladas à extrema-direita, esta ideia de que as pessoas que vêm para cá têm de respeitar uma cultura, têm de se adaptar, têm de se aculturar, é verdadeiramente sinistra e nesse sentido eu concordo com críticas da Ana Catarina Mendes, acho que é muito raro concordar com ela, mas sem dúvida, e dizer que, para além do mais, e termino dizendo isto, o que Pedro Nuno Santos acabou de fazer é muito grave porque adere também a esta ideia de uma percepção inventada de insegurança, de uma percepção inventada de comunidades que não se integram na sociedade portuguesa e que é muito, muito grave ser dito por uma pessoa que lidera um partido supostamente do centro-esquerda. Bom, eu discordo com muitas coisas que a Leonor disse, mas antes de responder ou de rebater, vou passar para a Adriana diretamente a partir do British Museum of the Great British Empire. Adriana, o que é que tu tens a dizer sobre a imigração abordada por Pedro Nuno Santos? Estás num sítio ideal. Bom, estou no sítio ideal e depois já vou fazer um comentário mais geral, mas eu não posso iniciar sem dizer isto. Eu peço imensa desculpa, malta, mas nós estamos aqui a sobreanalisar uma questão que para mim tem a ver com flic-flac e uma hipocrisia tremenda pela parte de Pedro Nuno Santos, que só advém de uma coisa. Recebeu uma sondagem interna comprovando algo que nós já temos vindo a falar bastante, que é temos um problema no país de pessoas que vivem em Bragança, no Porto, no Algarve, em várias zonas do país e que acham que Lisboa está a ferro e fogo e que os imigrantes vêm para os bairros portugueses a fazer um conjunto de alarvidades e problemas e que há crimes todos os dias relacionados com a imigração. E como existe esta expectativa do país e Montenegro está a saber muito bem politicamente cavalgar essa narrativa, Pedro Nuno Santos recebeu uma sondagem interna bastante desfavorável e mudou de opinião, porque, vamos ser claros, a declaração de Pedro Nuno Santos ao Expresso, a entrevista que deu e aconselho todas as pessoas a lerem, foi a 24 de janeiro. No dia 21 de dezembro, esteve na Assembleia da República a trucidar Luís Montenegro por ser contra a manifestação de interesse, a dizer que Luís Montenegro estava a fazer um favor à extrema-direita, estava a ser populado pela extrema-direita, que o mecanismo de manifestação de interesse foi um brilhantismo pela parte do Partido Socialista e que mais do que não só tinha funcionado como este novo modelo não se comparava em termos de eficácia, portanto eu lamento, ninguém muda transversalmente de opinião em 3 semanas. O que está a acontecer é uma atitude hipócrita e uma atitude profundamente... é uma atitude de Pedro Nuno Santos de tentar cavalgar ao máximo aquilo que está a ser a narrativa política que Luís Montenegro está a passar. Depois acho muito interessante um ponto que é quando ele diz aquela questão de o país não deu as condições certas para os imigrantes terem vindo para Portugal e que depois tenham sido que se tenham adaptado bem ao país.
O Partido Socialista esteve 8 anos no poder. O Partido Socialista está em várias câmaras e juntas em que, por exemplo, existem autorizações de residência em prédios na moraria, em que são dadas pela Junta de Freguesia autorizações de residência para mais de 100 pessoas por prédio. Portanto, se calhar era importante dotar a AIMA e dotar os serviços administrativos do Estado de capacidade para perceber se as pessoas estão a ser ou não vítimas de redes de tráfico. E não ter uma narrativa de que são os próprios imigrantes que criam um problema de criminalidade em Portugal, porque acima de tudo, e nós já falámos disto várias vezes aqui no programa, os imigrantes são acima de tudo vítimas de crimes, não são perpetradores de crimes, são vítimas de crimes, são vítimas de redes de tráfico, são pessoas que estão em alto grau de pobreza. A pobreza é um dos principais fatores de exclusão social, de capacidade de uma pessoa depois cometer crime. Portanto, a componente da exclusão social de muitos imigrantes é verdadeiramente um grande problema e eu nunca pensei chegar ao dia de hoje e ver um líder do Partido Socialista a fazer esta declaração. Principalmente, e vou terminar com isto, e nem vou falar da parte de se querem que aculturar, eu não sei o que é aculturarem-se à cultura portuguesa, não sei. Também não percebi as declarações de Catarina Martins, peço imensa desculpa, que foram extremamente tone deaf. Para mim, no centro de Lisboa cheirar a caril é a mesma coisa que no centro de Bruxelas me cheirar a frango churrasco. Lamento, não é por aí que se combate este tipo de diário. Acho que foi profundamente confrangedor essas declarações também. Eu não sei o que é a culturização, não sei o que é se tornar mais português, não sei. Se calhar Pedro Nuno Santos podia-me explicar, mas terminaria só dizendo que tornou o caminho muito difícil para a Alexandra Leitão. Alexandra Leitão, com a sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, e um dos problemas e uma das questões que mais levanta e levantou, inclusive no programa que tem na casa ali da concorrência, que é da Maria, a Alexandra Leitão deixou várias vezes claro que um dos grandes problemas de Lisboa é a incapacidade da cidade de prestar auxílio e de facto do Estado ter mecanismos de apoio aos imigrantes. Portanto, eu agora não sei como é que Alexandra Leitão vai conseguir fazer campanha quando o líder do seu partido tem uma posição tal contra um processo de manifestação de interesse. E, mesmo para terminar, eu gostava de relembrar a toda a gente que quem extinguiu o CEF sem ter capacidade de criar uma agência que depois tivesse capacidade de regularizar pessoas e não tivesse o backlog de centenas de milhares de processos sem poderem ser regularizados, foi o Partido Socialista. Portanto, se calhar Pedro Nuno Santos devia se preocupar mais com isso do que com a aculturização dos imigrantes. Bom, eu tenho aqui várias coisas para discordar de vocês, por acaso, e não tem que ver com uma defesa do Pedro Nuno Santos, porque eu acho que ele fez tudo mal. Acho que tem um vazio brutal de direção estratégica e direção ideológica, e aí concordo convosco, ou seja, muda, como a Adriana disse, é um flip-flop, e como a Leonor disse, ele parece cada vez mais que não tem posição fixa. Concordo com essas duas coisas. Não sei os motivos por trás da alteração de posição de Pedro Nuno Santos, mas a verdade é que houve de facto uma alteração de posição. Aliás, fiquei bastante espantada. Não acho que seja mau mudar de posição, mas acho que é esquisito não dizer que se mudou, e acho que é ainda mais esquisito dizer assim: bom, nós em junho fomos contra a extinção do Estatuto de Manifestação de Interesse do Governo, portanto chamámos isto para debate ao Parlamento. Isso, entretanto, foi sempre adiado, e agora a discussão vai acontecer e nós voltamos a trazer este tema antes da discussão acontecer, por iniciativa do próprio. Numa entrevista ao Expresso não era sobre isso, ou não tinha que ser sobre isso, foi Pedro Nuno Santos que quis. E depois perguntam-lhe assim: então, mas acha que vai criar um vazio legal? Então o Partido Socialista vai apresentar propostas, certo? Ele diz que sim. E depois perguntam-lhe: então quais são as propostas? E ele diz: vão ser apresentadas em breve. Portanto, cria uma polémica brutal sem sequer ter ideias, porque ele podia ter feito isto tudo numa conferência de imprensa em que explicava tudo e que já tinha as ideias. Parece o Trump no debate acho que foi com a Kamala Harris já, em que lhe perguntaram: então, mas quais são as suas ideias, os seus planos para não sei o quê? E ele diz: eu tenho conceitos de planos, tenho um conceito, I have a concept of a plan. E que foi um meme global, e isto parece um pouco Pedro Nuno Santos de repente, que é: nós temos meio conceitos, decidimos trazer este tema, mas não sabemos bem o que dizer sobre isso, porque ainda não temos uma posição fechada sobre qual é o mecanismo que vai substituir. Isto para mim é uma falha política brutal. E depois, outra questão.
Eu não acho bem a forma como Pedro Nuno Santos escolheu utilizar certos termos. Mas eu acho importante poder-se falar de imigração sem ser apelidado de extrema-direita. E por isso acho a posição da Ana Catarina Mendes uma posição muito perigosa. Porque se nós vamos dizer, sempre que se fala de imigração, ou sempre que se diz, bom, os portugueses percepcionam um problema e, portanto, vamos tentar alterar a forma como se lida, etc. Eu não gosto desse approach, mas sempre que se diz isso, se sempre que se diz isso, de repente há um backlash de isto é de extrema-direita, então estamos a entregar de vontade própria, estamos a entregar o tema da imigração e se calhar outros temas também, se de repente se estender a estes temas, a André Ventura, e isso é muito perigoso, porque de repente esses temas saem do debate democrático e deixam de ser passíveis de serem escrutinados, debatidos livremente, sem os populismos da extrema-direita, porque isso sim nós devemos combater. Se Pedro Nuno Santos tivesse vindo para a entrevista a dizer assim, bom, há uma ligação muito alta entre criminalidade e a imigração, que não está nos números, mas isto existe porque as pessoas veem e concordam com isto. Isso sim é uma narrativa populista, isso sim é uma narrativa próxima do Chega, e é uma narrativa que algumas pessoas do Partido Social Democrata têm vindo a adotar, e acho uma coisa muito perigosa, nomeadamente Carlos Moedas, que já disse isto várias vezes. E portanto não concordo e acho péssimo para a democracia que se diga que isto é um tema de extrema-direita, porque de repente o André Ventura é uma espécie de rei Midas, que toca em alguma coisa e essa coisa cristaliza e já não se pode tocar nunca mais. Na verdade, quem está a ter uma espécie de narrativa de extrema-direita é a Ana Catarina Mendes, porque está a concordar com o André Ventura, quando o André Ventura diz, bom, vocês acabaram de me dar razão. E a Ana Catarina Mendes diz, sim. Pois outra coisa, a Ana Catarina Mendes faz parte do S&D, o S&D é o Partido Europeu, onde está o Partido Socialista e que votou a favor do Pacto para as Migrações antes das eleições europeias. Ora bem, o Pacto para as Migrações é criticado pela esquerda, e nisso a Leonor é bastante consistente, é criticado pela esquerda como sendo uma cedência à extrema-direita. Isto quer dizer para mim que a Ana Catarina Mendes, quando aceita estar neste grupo e quando aceita ir às eleições europeias para integrar o S&D e a comitiva portuguesa no S&D, não acha, pelo menos quer acreditar, não acha que o Pacto para as Migrações seja uma cedência à extrema-direita e seja próximo da extrema-direita. Isto quer dizer que Ana Catarina Mendes acha que pôr migrantes fora da União Europeia, tipo mercadoria, e quase metê-los lá para controlarmos a imigração na Europa, é uma coisa menos de extrema-direita do que Pedro Nuno Santos dizer que os imigrantes têm que se adaptar aos valores portugueses. Acho péssimo o termo valores portugueses, acho que é defensável, que o que ele queria dizer se calhar era a Constituição e a lei portuguesa, mas acho que é uma posição inconsistente da parte da Ana Catarina Mendes e sinceramente acho triste. Acho uma oposição, claro que ela ia fazer a oposição porque ele está a atacar o legado do costismo, dos governos que ela integrou, mas acho uma posição muito, muito difícil de tomar. E acho importante nós falarmos sobre imigração de uma perspectiva de facto humanista, de uma perspectiva de como é que nós vamos integrar, quais são as melhores políticas de integração, onde é que nós estamos a falhar, onde é que estamos a fazer bem, etc, etc, etc. E se isso sair do debate democrático, estamos mesmo num caminho para eleger a extrema-direita, que eu acho que é uma coisa horrível e é muito perigoso. Mas saindo deste tema, porque acho que já dei os meus 2 cents, vamos para os temas da semana, que cada uma de nós escolheu. Vamos ter 3 temas diferentes e eu gostava de perguntar à nossa londrina de passagem, Adriana, que estás assim na minha antiga casa, não é no British Museum, graças a Deus. Gostava de perguntar qual é que é o tema que tu trazes para nós e para quem faz o favor de nos ouvir todas as semanas. Visto que até estás de viagem. Exatamente. Sim, de facto, por falar em coisas extraviadas de países, as malas do deputado do Chega e o British Museum. E é exatamente isso. É super temático, que já viste? É super temático, eu acho que bateu tudo mesmo bastante certo. Malta, só para vos dizer, isto é um tema da semana passada, mas como ficou um meme, acho que vai ser sempre um tema muito bem-vindo no nosso programa. É a Miguel Arruda. Acho que não é só um tema da semana passada e é importante falar disto também pela forma como o Chega
reagiu, e pela entrevista que foi dada por André Ventura à SIC Notícias, que acho que é muito importante para explicar o perigo deste partido. Primeiro dizer que, como nós costumamos dizer, nem todos os homens, mas sempre um homem, nem todos os deputados do Chega, mas sempre um deputado do Chega que passa figuras tristes, não é? Porque de facto acho mesmo absolutamente surreal a questão. Eu nem vou estar aqui, e peço desculpa, eu de facto faço análise política, mas não vou estar aqui, e sou de saúde, mas não vou estar aqui a analisar se uma pessoa é cleptomaníaca ou não. Se é, não sei, não me interessa. Interessa-me a responsabilidade que o Chega tem que ter na idoneidade das pessoas que escolhe para deputados. Isso é o ponto que me interessa aqui estabelecer. Para além do caricato de toda a questão, é importante analisarmos que 1/5 dos deputados do Chega tem ou teve problemas com a justiça. Portanto, eles vinham aqui para limpar o pântano, para pôr a bandalheira toda no sítio, mas a bandidagem está no... The call is coming from inside the house. Está mesmo. Estão a bater dentro da casa, à porta, e a dizer isso bem claro. O André Ventura e o Chega têm este problema de todos os partidos populistas de extrema-direita, e especialmente os mais moralistas, que é os que se rasgam as vestes e arregimentam-se contra tudo, contra todos, mas não percebem que tão mais velho quanto partidos existem escândalos e problemas com as pessoas que fazem parte dos partidos, porque os partidos são feitos de pessoas e as pessoas de facto cometem crimes, acontece. E portanto, este partido que tinha uma posição de supra-sumo relativamente à estrutura partidária, que não ia carecer dos vícios que os outros partidos careceriam, mas já tem vários deputados com problemas da justiça, que não ia querer os benefícios todos, mas depois quer todos os tachinhos da Assembleia da República, até o vice-presidente da Assembleia da República, que tem um motorista para todos os dias e não sei quantas horas não explicadas de motorista, também aí não é um problema, porque é alguém do Chega. E depois a parte mais grave, que é o problema enorme que o Chega tem com a verdade. Eu vou falar do facto de André Ventura e do deputado que diz que é médico, mas no fundo é veterinário, Pedro Frazão, tiveram com difamação, tiveram vários problemas com difamação e com declarações surreais, como por exemplo André Ventura quando utilizou a fotografia de uma família racializada na televisão para lhe chamar de bandidos, quando eram pessoas que não tinham cometido absolutamente nenhum crime, e foi condenado na justiça por isso. André Ventura utiliza-se de grafismos de outros jornais, inclusive do Expresso, para passar notícias falsas. A última foi que 1/5 ou 25%, mas um número assim abstruso, uma percentagem enorme, 20 ou 25% dos crimes de violação eram perpetrados por imigrantes, que é manifestamente falso. E foi confrontado com isso por uma jornalista da SIC Notícias, numa entrevista da SIC Notícias. A resposta que ele deu foi o domínio dos factos, não é, da comunicação social, e nós criámos um meio de comunicação social que tem exatamente a mesma legitimidade que o vosso. E aqui é o principal problema do Chega, para mim, que é não existe verdade, não existem factos, sempre existiu interpretações de estatísticas, mas falsidades concretas, dados completamente falsos e até órgãos de comunicação criados para depois passar notícias falsas, é uma novidade. Portanto, todas as pessoas que, mais uma vez, tratam os assuntos que o Chega quer colocar na agenda política como razoáveis, eu peço imensa desculpa, mas no último relatório do Observatório da OCDE, a imigração não era um problema prioritário para portugueses. Os portugueses colocavam o SNS acima da imigração. Portanto, estar consistentemente com a lógica de não podemos entregar o tema à extrema-direita. O tema é da extrema-direita. Por ter sido colocado na agenda política, foi algo que a extrema-direita conseguiu fazer. E nós fazemos um serviço à extrema-direita se o tivermos consistentemente também a tocar nele. O meu principal receio, e nós que analisamos este tipo de coisas, não é só as questões caricatas que o Chega coloca em cima da mesa, que para além de serem absolutamente hilariantes, fazem rir bastante, mas que é acho que é o novo baixo ao ponto que alguém pode chegar estando no exercício do seu cargo político, roubar malas na casa de banho dos aeroportos. Mas acima de tudo é o quão e vender na vulgar, Vinted por €1 alegadamente. Alegadamente. Pronto, eu não queria estupidificar o debate, mas deixem-me só dizer esta, que é
Tipo, se o senhor tem uma conta na Vinted ou não. Ai, não sei, a minha mulher é que criou para se entreter um bocadinho. Portanto, é surreal. Mas é ele antes surreal. tinha Isto foi o que ele admitido, disse na ainda por entrevista. cima ele antes tinha admitido que de facto tinha uma conta na O Vinted. Ricardo Araújo Pereira Não, foi mas o hilariante conceito sobre de isso. dizer isso, de dizer, eu não tenho a certeza, a minha mulher é que usa isso Está para se entreter. Está Portanto, próximo de. Não sei, a minha mulher fez uma mala para 3 dias. exatamente. Mas neste caso Tudo é, isso. é o contrário. Exatamente. é hilariante. Fez uma mala roubada. Exato. E o facto de Alegadamente. as peças estarem todas, alegadamente, as peças estarem todas a 1€ e 2€, desde chinelos de crianças a camisas tipo de mulher. Não, é muito claramente assim. patológico, se for verdade. É assim uma coisa. Se for verdade, só Exatamente. porque é alegado. Pronto, Desculpem, enfim. estou mesmo Pronto, eu preocupada. passo para vocês dizendo-vos que sinceramente o meu maior receio mesmo é ao nível que o debate, não é como nós debatemos o tema, porque tenho a certeza que as pessoas que são humanistas e moderadas vão debater o Pá, eu com não o sou- humanismo de forma moderada. Tu achas que a Leonor é moderada? E mesmo Eu disse, humanista as não vou pessoas- desenvolver aqui, mas Exato. enfim. As pessoas humanistas e moderadas só metem a carapuça em quem quer, ali nós não quiser pôr não mete. Eu não pus nenhuma carapuça. Eu ponho mesmo. O batê-lo- humanismo filosoficamente é um tema para mim, mas isso é outra coisa. Não é político, é filosófico. Sim, está bem. Continua. Mas a mim o que me mete mais receio, sinceramente, e o que me faz mais problema é o debate ficar marcado pelos temas da extrema-direita. Muito bem. E agora que já percebemos que a Adriana provavelmente não vai roubar malas no cloakroom do British Museum, eu passo a palavra para ti, Leonor, e gostava de saber o que é que nos trazes esta semana. Bem, eu esta semana gostava de falar sobre a Alemanha. Também é internacional. É verdade. Estamos fortes no humor aeroportuário. Opa, é super fácil, não é? É tão fácil, não é? Coitado. Bem, eu gostava de falar sobre a Alemanha, que, como nós já aqui, aliás, discutimos, vai a votos no dia 23 de fevereiro. As sondagens indicam que, muito provavelmente, o vencedor destas eleições será a CDU, mas que, não obstante, em segundo lugar, já com sondagens acima dos 20%, virá a alternativa para a Alemanha, a AfD, partido de extrema-direita ligado a correntes neonazis, como nós já aqui falámos, que, comparativamente a 2021, poderão vir a duplicar o seu resultado se isto de facto se confirmar. E eu gostava de falar um bocadinho, porque não sei se quem nos ouve tem acompanhado, mas a Alemanha tem estado em verdadeira convulsão com gigantes manifestações na rua a propósito do tema da imigração, que saltou de forma absolutamente inusitada para o palco principal das eleições na Alemanha, muito cavalgando ideias altamente xenófobas e também com base nestas questões da insegurança que nós falamos aqui tanto. E eu gostava de falar um bocadinho sobre uma questão na Alemanha que é muito falada, sobre o Brandmauer, que é a expressão alemã da política alemã para o muro contra a extrema-direita, desta ideia de que há entre todos os partidos democráticos na Alemanha um muro absolutamente intransponível contra a extrema-direita, supostamente, e eu gostava de discutir um bocadinho isso. Em primeiro lugar, dizer que a CDU foi repetindo muitas vezes ao longo da sua história, especialmente a partir do momento em que a AfD ganha particular pujança na Alemanha, que não cooperaria nem de forma direta nem indireta com a mesma. Aliás, em 2020, após um escândalo na Turíngia, reforçou esta posição de que há um muro intransponível. Mas, na verdade, eu gostava de argumentar aqui que este muro, apesar de Merz ter dito que, o líder da CDU, ter dito que este muro continuaria no seu sítio, a verdade é que acho que se pode argumentar que não tem sido isso bem a acontecer. Para começar, em 2023, o líder da CDU, numa entrevista sobre este Brandmauer, disse logo que ela se aplicaria à política nacional, mas não à política municipal, abrindo uma porta inusitada na política alemã de cooperação ao nível municipal com a extrema-direita. Mas depois gostava também de mencionar outra coisa, que tem a ver com a política de imigração e a política de imigração proposta pela CDU. Porque se é verdade, por um lado, argumentar que a CDU tem tentado manter, pelo menos do ponto de vista discursivo, esta política, a verdade é que do ponto de vista das suas propostas ela tem-se aproximado gritantemente da AfD. Aliás, o provável próximo chanceler já prometeu um pacote de medidas brutais contra a imigração,
como por exemplo tirar a cidadania alemã a todas as pessoas com dupla nacionalidade que cometam crimes, como por exemplo facilitar a deportação de pessoas que estão à espera da resposta ao pedido de asilo na Alemanha. Estas propostas têm sido amplamente criticadas, até porque algumas são inconstitucionais à luz do direito europeu, como tem sido apontado por outras forças políticas na Alemanha, mas a verdade é que a líder da AfD já veio dizer que isto é uma grande vitória para a extrema-direita, porque a CDU está a utilizar ideias que foram primeiro dadas pela AfD. E disse, aliás, mostrou a disponibilidade do seu partido de ajudar a CDU a encontrar apoios e conseguir uma maioria no Parlamento para aprovar este pacote que eu acho que é sinistro contra imigrantes, contra pessoas à procura de asilo. Isto deve-se em grande medida por causa de um alegado assassinato de 2 pessoas por um homem afegão a quem teria sido negado o pedido de asilo e que estaria à espera de deportação, e isto gerou um acentuar desta discussão muito polarizada e na Alemanha, devo dizer, muito radicalizada à extrema-direita. Isto, por outro lado, tem levado centenas de milhares de pessoas à rua por toda a Alemanha, pessoas que estão contra esta nova política de imigração que representa, no fundo, um passou-bem, um acordo de cavalheiros entre a CDU e a extrema-direita, mas também que se manifestam contra o racismo, contra a xenofobia e contra o que na Alemanha é um bocadinho pisar uma linha vermelha devido ao seu passado do nazismo. E eu gostava só de terminar esta nossa ronda dizendo que ontem, nós estamos a gravar terça-feira, portanto refiro-me a segunda-feira, dia 27 de janeiro, se celebraram os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz. E não querendo entrar muito nesta discussão, gostava de dizer apenas que, como toda a gente sabe, este foi um dos maiores sítios de massacre da história da humanidade, com 1 milhão de judeus assassinados, 70 mil polacos, 21 mil pessoas ciganas e 15 mil prisioneiros de guerra soviéticos que foram assassinados e gaseados. E acho que esta memória, por muito que nós nos canalizemos e possamos ver imagens que nos chocam, a verdade é que precisamos de mais. A memória do antifascismo na Europa e particularmente na Alemanha está a perder a sua força à medida que há largas bases de apoio social para medidas de extrema-direita, racistas e xenófobas, ao mesmo tempo que se apoia de forma completamente acrítica na Alemanha até à esquerda um genocídio na Palestina, e que esta ideia do outro estrangeiro que fomentou o nazismo, na altura era o outro judeu, parece voltar ao de cima com a islamofobia, e é muito esmagador para quem se preocupa com a memória histórica, com o racismo, ver como isto cresce logo no país que sempre teve tanto cuidado a preservar a memória e a dizer que nunca mais se iria repetir, o Nie wieder. A verdade é que é assim que começa, e é muito assustador ver o que lá se passa. Sabes que o Elon Musk disse que os alemães não tinham nada de se envergonhar pelo seu passado. E como sabemos aqui que o Elon Musk diz é lei, eu acho que pronto, já não há nada a dizer. Esqueçam tudo o que a Leonor disse. Se forem para o X dizer isso, se calhar são censurados. Exato. O Elon Musk é a pessoa que disse que daqui a 5 anos nós estaríamos a ter relações sexuais com robôs. Portanto, eu diria para nós não levarmos se calhar ele já está. Não levarmos o que essa pessoa diz. Sim, não, mas como assim não levar tudo o que o Elon Musk diz a sério? Nada como mesmo. Assim? Mas como assim? Vocês não estão a levar tudo o que ele diz a sério? É que ele disse... Claro que sim. Isto é para fazer uma passagem, até para o tema que eu vos trago hoje. O canal mas da ele Mancha, disse, aliás, exatamente, era isso que eu ia dizer. É o George Washington. Exato. Agora. Precisamente. Exatamente. Para quem não viu, Elon Musk, depois de já ter sido afastado pela chefe de gabinete de Donald Trump, ele já não pode ter acesso direto ao presidente, pelo menos por agora, porque os dois mudam de state of mind de forma assim muito esquisita. Mas depois disso foi dizer que a grande ideia dele agora era mudar o nome do Canal da Mancha. Sim, é aquele que separa França e Inglaterra, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas ele quer mudar para George Washington. E por que não? É Restore American Greatness, não é? Como ele fez com a montanha no Alasca, agora é outra vez McKinley, mas desta vez é num território que nem sequer é americano. Mas acho que para ele isso não interessa nada. Uma frase Deixe. muito rápida. Só uma. Isto é muito rápido, é maneira de política americana. No funeral do John McCain, a família de Trump toda foi desconvidada, porque o Trump disse famosamente que o John McCain não era um herói de guerra porque tinha sido apanhado. E a Meghan já McCain, não é uma que frase. É filha de...
E a Meghan McCain, que é, exato, a Meghan McCain, que é a filha do John McCain, disse no funeral: America needs not to be made great again, America was always great. E foi ver o Obama, o Bush e na altura o Carter ainda vivo a aplaudirem todos contra o Donald Trump. Foi hilariante. Vou bolsar aqui agora. Sim, tu estás a provocar imenso a Leonor, estás a chamar-lhe moderada, depois a falar muito de greatness americana. A Leonor vai ter uma 5. E antes dela ter, eu vou falar também da greatness americana, mas da perspectiva de Donald Trump, que já está no poder há pouco mais de uma semana. E pelas minhas contas, mas atenção que isto entre nós gravarmos e o podcast sair, ou vocês fazerem o favor de nos ouvirem, vai mudar com certeza. Mas até agora ele já fez 54 executive orders e é tipo uma avalanche de vontades do Trump, que vão desde revogar uma executive order de 60 anos, que falava basicamente o Equality Employment Act, que estava dentro do Civil Rights Act. Ele revogou isso no governo, portanto agora está restaurada uma contratação com base no mérito. Isto quer dizer salvação dos homens brancos heterossexuais, que agora finalmente já vão poder ir de volta para os cargos no governo, porque antes, na visão de Trump, provavelmente eles estavam a ser injustiçados, e agora é uma visão de mérito, se é que mérito existe. Mas vão desde aí até restaurar o nome da montanha no Alasca para McKinley, que não é uma coisa de sumenos e não é uma coisa que nós possamos dizer que é só que não interessa a nada. Isto interessa porque é altamente simbólica. Se há uma coisa que o Donald Trump tem sido bastante consistente, é na sua visão sobre política externa, que se alinha com uma visão do Partido Republicano e que o próprio McKinley deixou de gostar, mais ou menos no segundo termo do seu mandato, na viragem do século XIX para o século XX, que é uma visão mercantilista, é uma espécie de protecionismo. O protecionismo económico, eu diria que é uma espécie de nacionalismo para relações internacionais, o que o nacionalismo é na política interna. Ele acha que consegues ter, na verdade, o comércio pode ser livre internamente e o Estado pode sair de muitas áreas da economia interna se o Estado estiver muito forte a restringir tudo o que vem de fora e, portanto, criar assim um microclima americano. Isto era a visão do McKinley quando o McKinley passou o Tariff Act de 1890, que causou grande estrago na política americana e grande estrago para o Partido Republicano e, portanto, que é mais ou menos uma coisa que o Donald Trump fez. O Tariff Act era tipo tarifas alfandegárias até aos 50%, que é mais ou menos o que o Trump quer fazer e o que o Trump já disse que ia fazer também com a Colômbia, por exemplo, mas com o México e com o Canadá, e também já ameaçou a União Europeia. E o McKinley, quando fez isto, houve um backlash enorme dos eleitores, porque os eleitores penalizaram o Partido Republicano, teve um dos piores resultados depois no Congresso de sempre, e o McKinley mudou um pouco de posição e no fim do seu mandato já se ouvia o McKinley a dizer: na verdade é preciso um espírito liberal no comércio internacional. Isto mais uma vez para a Leonor bolsar. Mas o próprio McKinley, esse herói do Trump, na verdade não gostava assim tanto do protecionismo, porque depois percebeu que afinal não funcionava, mas para o Trump a história não interessa o mito do herói americano. Mas, portanto, isto para dizer que a montanha do Alasca não é uma coisa assim tão inocente. É muito... E a política do Trump a nível económico não é uma coisa louca e extravagante, como muitas coisas que ele faz parecem ser. É uma coisa bastante ponderada e com bastante história no Partido Republicano e na história dos Estados Unidos. E, portanto, eu recomendo que se tiverem interesse, há uns artigos do Le Monde muito interessantes sobre isso, no Washington Post também, como a resistência ao Jeff Bezos. Eu também escrevi esta semana sobre isso, por acaso, por isso é que Estás tipo, também escrevi. Sabes, tipo, sim, tipo self-promo, mas meio inocente. Mas eu gostava de vos falar de outras executive orders de forma muito rápida que ele também já passou. Ele, para além de ter revogado o Equal Employment Opportunity Act, ele implementou uma coisa que me assustou, que é a pena de morte a nível federal. Reimplementou porque o Biden tinha mostrado que era completamente contra isso e tinha retirado, e o Trump voltou a pôr. E há uma coisa muito interessante, porque se vocês forem ler essa executive order,
é assustador porque é para dois tipos de crime. Para quem matar um agente de law enforcement, ou seja, um polícia. 2, para qualquer crime capital, que é o que eles chamam, tipo capital crime, é um crime que pode estar sujeito a capital punishment, ou seja, à pena de morte. Mas, atenção, aqui é que está a questão, não é para qualquer pessoa. Portanto, Leonor, se tu fosses uma cidadã estadunidense, como dizem os brasileiros, não sou, e estivesses a viver num qualquer estado que nem sequer tem pena de morte, e cometesses um capital crime, ou seja, se matasses outra pessoa ou 5 pessoas porque te passavas e as tuas veias jacobinistas vinham lá de cima, passavas-te, guilhotinavas. Exato, guilhotinavas 5 pessoas. O teu estado, por acaso, não tinha pena de morte. Isto é, tu vais ser julgada de acordo com o teu estado. Agora, se tu fosses uma imigrante ilegal nos Estados Unidos, porque não conseguias regularizar os teus papéis, etc., ainda não tinhas sido deportada pelo ICE, e cometesse exatamente o mesmo crime, então isso ia para nível federal e tinhas pena de morte. Isto para mim é uma coisa muito assustadora, porque eu não sou jurista, mas estive a ler sobre o assunto e isto cria graves questões sobre a igualdade dos cidadãos perante a lei. Porque basicamente para o mesmo crime há 2 tipos de penas muito diferentes. Eu acho que ninguém discorda que a pena de morte é o pior tipo de pena que tu podes ter, pior ainda do que a vida na prisão, que é uma coisa que também existe nos Estados Unidos. Mas a pena de morte a nível federal para imigrantes ilegais especificamente é uma coisa que me assusta e que tem vários ecos históricos que, não sendo exatamente iguais, parecem um bocadinho, e parecendo um bocadinho ainda por cima fazendo 80 anos desde o Holocausto. Eu acho que é uma coisa que nos deve arrepiar um pouco e fazer com que nós pensemos bem que tipo de presidente é que os Estados Unidos elegeram, na verdade. E depois, só para terminar, o ICE, estas carrinhas de deportação, neste momento, também no mesmo tom, neste momento os cidadãos americanos estão a ser encorajados a reportar outros cidadãos americanos, ou seja, que eles achem que possam ser imigrantes ilegais. Isto é assustador quando o Estado começa a encorajar cidadãos a reportar outras pessoas, vizinhos. É um sinal de alerta de um Estado que está a caminhar para coisas potencialmente autoritárias, porque estás a desumanizar o outro, deixa de ser teu vizinho, tipo, vais reportar porque o Estado diz que aquilo é um crime tão grande que tu tens que reportar o teu vizinho. Isso é uma coisa muito perigosa numa sociedade, e que nós devemos estar muito atentas. E portanto, fechando este breve briefing das 54 Executive Orders de Donald Trump até agora, para eu me juntar a Leonor no vamos passar para uma coisa um pouco mais divertida. São as nossas recomendações da semana, e eu começava por ti, Adriana, a nossa menina dos anos. Fazes 25 anos, és um bebê. Quem também tenho 25. Também tens 25 anos. Real no podcast. Quem te deu autorização para fazer isso? Acabaste de pôr no Instagram para os teus 30 mil seguidores, Adriana. E tu já tinhas... 40 mil, mas... Olha, pronto. Tu já tinhas dito... Peço desculpa. Tu já tinhas dito que eras um bebê de 2000. Parece que nós somos de 99. Certo. Portanto, eu senti-me na só liberdade. Fazer as contas. Eu senti-me na liberdade, por favor, sim. De não achar que as nossas ouvintes são burras/burros que conseguem fazer matemática que eu não sei fazer. Por favor, não desliguem o programa depois de perceberem a minha idade e não achem que as minhas opiniões são menos meritórias. Mas quantos anos é que achas que as pessoas achavam que tu tinhas? A Adriana achava que as pessoas achavam que ela era uma mulher madura de 42 anos. Não, mas sei lá, 2000 é um ano muito específico. Nós, imagina, ser de 99, ok. Mas ser de 99 é fixe. Acho que estás com self-hatred. Exato. Self-hatred. Um bocado. Total. Mas diz-nos lá a tua recomendação de menina de 25 anos. Conta, de bebê de 25 anos. Coisa que eu também tenho agora. Exato. Vou só fazer em abril. Só para vocês já saberem. A minha recomendação é de um dos meus atores favoritos, que é o Evelyn Vogue. Revisitei-o e reli-o agora aqui em Londres, que é o Brideshead Revisited, e é interessante porque ele foi lançado em 1945. Há uma série linda sobre isso, baseada nesse livro.
Linda. Exatamente, era isso que eu ia dizer. E o Evelyn Vogue era alguém que tinha um pouco de... tinha um problema em conseguir conciliar o seu cristianismo, ao qual ele se acabou por converter quando estava a escrever o livro, na verdade, e a sua homossexualidade. E é interessante porque uma das... embora o livro, claro, muito bem escrito, não fala de sexualidade em si, fala de relações. E há uma personagem que é gay. E é interessante pensar que desde 1945 nunca tinha sido banido o livro, mas foi banido em 2005 no Alabama, por um superintendente de uma escola que considerou que o livro não poderia ser lido. Portanto, é interessante ver como algo que foi feito em 1945, numa altura profundamente conservadora, não é, no Reino Unido, passou completamente e foi possível de ser lido. E chegar aos Estados Unidos em 2005, no auge das guerras culturais, a forma como é tratado. É também uma boa maneira de além de ser um livro belíssimo, mas das pessoas perceberem o quão fácil é conservadores ficarem chocados e ficarem alarmados com a mínima menção à homossexualidade. Eu diria que o pico das guerras culturais é agora, infelizmente. Não, o meu ponto é que as guerras culturais sempre existiram, mas quando começaram a estar prementes no panorama político, guerras culturais mesmo, foi literalmente nessa altura quando existiam umas primárias republicanas entre o John McCain na altura e o Bush Jr., em que o John McCain tinha uma filha adotada do Bangladesh, e a campanha do Bush Jr. dizia que ela era uma escrava sexual dele e que tinha sido comprada por ele. Portanto, enfim, imaginem isso acontecer. Eu adorava que vocês conseguissem ver a cara da Leonor agora. Que foi uma cara... Que país podre. Foi fabulosa a cara. Por favor, Leonor, a tua sugestão, que eu imagino que não seja americana. Não. Normalmente não é. Mal. Enfim, a minha recomendação é um filme que na verdade até vi ontem à noite. É um filme de 2024 que ganhou 3 prémios em Cannes, chamado A História de Suleiman. É um filme francês que conta a história de Suleiman, que é um estafeta de uma plataforma de entrega de comida em Paris e que entrega refeições, e que pelo meio está a treinar para a sua entrevista de pedido de asilo, e vai treinando a sua história à medida que pedala, à medida que se depara com péssimas condições de trabalho, porque ele ainda não tem sua situação regularizada, então tem de alugar uma conta da plataforma a outra pessoa, é atropelada, é maltratada, é vítima de racismo, dorme num centro de abrigo para pessoas à procura de asilo, e o filme é um verdadeiro murro no estômago. Eu acho que chorei do início ao fim do filme, e acho que é tão pertinente para todos aqueles que dizem que os imigrantes vêm para cá viver à custa do nosso estado social, que vêm para cá viver na maior, que não se querem adaptar, que não sei o quê, porque é um filme tão cru e tão verdadeiro sobre a história de uma pessoa que fugiu do seu país porque a sua vida era miserável, veio para aqui ter uma vida miserável, e que já agora com um grande ator, eu acho que é uma grande representação do ator que faz de Suleiman, e recomendo mesmo, e recomendo também que recomendem ao tio racista para ir ver, ao tio xenófobo, que nós não lhe digam sobre o que é que é. Exato, não lhe digam sobre o que é, mas é um filme que me impressionou mesmo muito, e acho que, enfim, estamos todos os programas quase a falar de imigração e de extrema-direita, portanto é muito preciso. E este não escapou, falamos da extrema-direita, dos vários ramos e braços da extrema-direita no mundo, a Leonor da Alemanha, falamos dos Estados Unidos e pronto, do problema que existe cá, inclusivamente das malas. E a minha recomendação é americana, é o Boardwalk Empire, que é uma série brutal do Martin Scorsese, que eu só descobri agora. Só comecei a ver agora, que está no... Falha enorme, Mary. Falha pronto, enorme. mas eu admito as minhas falhas, percebes? Eu quero que as pessoas percebam que pronto, eu estou a ver agora e eu quero que vejam comigo se ainda não tiverem visto, que é no Max, ou antiga HBO. A série é brutal. Fala dos anos 20 nos Estados Unidos, da era da proibição, e está muito baseada em factos reais, claro que romantizado para a série, mas que vocês conseguem lá ver tipo futuros presidentes dos Estados Unidos, como é que era Atlanta, Nova York e Chicago na altura. Está muito bem feito, o Martin Scorsese é brilhante, os atores são brilhantes,
Eu ainda estou na primeira temporada, mas ao ritmo que eu estou a ver, porque eu sou um bocado obsessiva com séries, e o problema é que esta série tem 5 temporadas, e portanto, se vocês no próximo programa me virem cheia de olheiras, é por causa disso. Mas eu hoje estou com um humor muito à pai, não é? Hoje? Olha. Contexto, a Leonor diz que eu tenho humor de boomer. Eu acho que a Adriana concorda, mas eu ouço mais a Leonor a dizer isto. Que eu tenho tipo humor de ou millennial ou boomer nas coisas que mando. E portanto, fechando o episódio aqui, porque estou farta de me auto-molhar. Chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast, no site do Expresso e no site da SIC Notícias. Até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.